Tá, então eu acredito que a Bíblia profetizou a criação da internet e da televisão. E eu vou explicar agora o porquê que eu acredito nessa teoria e eu duvido você não concordar comigo. Olha que bonita minha Bíblia. Seguinte, tem uma passagem na Bíblia, em Mateus 24, em que os discípulos perguntam pra Jesus qual que é o principal sinal do fim do mundo. Os discípulos perguntam isso e quando Jesus responde, ele responde um negócio estranho. Por quê? Porque primeiro ele diz que a gente não precisa ficar com medo de guerras, de terremotos, de desastres naturais. Por quê? Porque tudo isso vai acontecer, só que não é o fim ainda. Isso não é o principal sinal do fim do mundo. E qual que é o principal sinal? Segundo Jesus, um dos principais sinais do fim dos tempos é isso aqui que está escrito no versículo 15. Quando vocês verem o grande terror do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Fuja. Ou seja, Jesus está falando aqui que o principal sinal do fim dos tempos é um negócio chamado grande terror que vai acontecer num lugar chamado lugar santo. E esse negócio tem relação com o profeta Daniel do Antigo Testamento. Tá, não tô entendendo nada. O que isso tem a ver com internet e televisão? Presta atenção, eu vou explicar. Jesus está falando aqui que o principal sinal do fim dos tempos e da volta dele vai ser quando alguém profanar o templo de Israel. Esse lugar santo que Jesus falou aqui é uma referência ao lugar que existia no templo de Israel, que era onde os sacerdotes ficavam. Jesus está falando aqui então que o principal sinal do Apocalipse vai ser uma profanação, uma violência, uma opressão que alguém vai fazer nesse lugar chamado lugar santo, que fica dentro do templo de Israel. Tá, e o que isso tem a ver com televisão e internet? Então, só quem podia entrar nesse lugar santo em Israel eram os sacerdotes. As pessoas normais não podiam entrar nesse lugar. E outra, como que os seguidores de Jesus que estão espalhados pelo mundo vão saber que o templo de Israel está sendo profanado? Tipo assim, como que eu, que moro aqui na Paraíba, vou saber o que está acontecendo em Israel em tempo real? Isso é impossível. O único jeito é se o ser humano inventar alguma tecnologia que dê para eu ver as coisas em tempo real sem estar lá fisicamente. Que tecnologias são essas? Papo reto, na época que Jesus disse essa profecia, isso parecia impossível para os judeus, porque naquele tempo não existia internet nem televisão. Era impossível você ver um lugar sem estar lá fisicamente. Hoje é possível. Hoje eu não preciso estar no lugar para saber o que está acontecendo. A prova disso é a guerra que está rolando entre Israel e Palestina, que a gente está sabendo de tudo basicamente em tempo real, ao vivo. Basta eu olhar na televisão ou ligar a internet. Que doideira, né? É muito engraçado nessa passagem, porque quando a gente vai ler, o cara que escreveu essa passagem aqui, que foi o apóstolo Mateus, ele colocou em parêntese assim, ó, quem lê, entende. Por que eu acredito que ele colocou isso? Porque o que Jesus estava falando naquela época era impossível para aquela época. Até porque como que os discípulos vão saber o que está acontecendo dentro do lugar santo? Isso não faz sentido. Hoje faz sentido. Faz sentido essa minha teoria ou eu tô doido? Vocês querem outra prova? O último livro da Bíblia se chama Apocalipse. Nesse livro tem uma profecia em que duas testemunhas vão aparecer em Israel no final dos tempos. Essas pessoas, a Bíblia fala que vão ser perseguidas e mortas. E todo olho vai ver eles sendo mortos. Todo. O livro de Apocalipse enfatiza que todas as nações e todos os povos da terra irão ver o corpo das duas testemunhas mortas. Agora me explica, como que é possível eu saber o que está acontecendo lá em Israel sem televisão, sem internet? Me diz aí, como que é possível? Como que é possível que uma pessoa da Paraíba, da Argentina, dos Estados Unidos e da Europa saibam no mesmo tempo que uma coisa está acontecendo em Israel? No tempo de Jesus isso era impossível, isso era insanidade. Mas hoje é bem possível. Hoje é bem possível. Faz sentido isso? Papo reto, comenta aí, faz sentido? Lembrando que isso é só uma teoria, tá? Pode não ser verdade, mas é só uma teoria. Mas são teorias como essa, velho, que me fazem acreditar fielmente que a nossa geração provavelmente é a última. Eu acredito demais nisso. Até porque hoje em dia tem tanta profecia se cumprindo no livro de Apocalipse que esse livro nem parece que tá falando do futuro. Parece que o livro de Apocalipse tá falando do presente. A volta de Jesus nunca esteve tão perto. Os sinais estão gritando para que o rei volte logo. As profecias estão se cumprindo e tudo tá indicando que Jesus realmente está voltando. E a minha pergunta para você hoje é sim: você tá pronto para viver esse momento?